Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Konnichiwa, Educa TV lovers e otakus de maneira geral. Se você não sabe o que é um otaku, otaku é um fã de cultura japonesa, de animes, mangás. E hoje o Mundo HQ TV vai levar para você, aqui na telinha da sua Educa TV, um programa especial, um programa tributo para um grande autor de mangás, ou mangaka, como o pessoal chama lá no Japão. Nós já fizemos outros programas tributos, outros blocos tributos antes. Nós falamos, por exemplo, do Ziraldo aqui, inclusive foi antes do falecimento do Ziraldo, que se foi infelizmente, né? Mas hoje nós estamos falando de um autor que nos deixou no dia 1º de março desse ano. E por que nós estamos falando desse cara chamado Akira Toriyama? O Akira Toriyama é mais conhecido por ter feito o Dragon Ball, mas vocês vão ver hoje, nós vamos falar um pouquinho da vida desse cara, e esse cara era sensacional, ele está envolvido em um monte de coisa. E para vocês terem uma ideia do peso que o Akira Toriyama tinha na cultura mundial, quando ele faleceu, obviamente os fãs ficaram muito tristes, todo mundo se manifestou pela internet, pelas redes sociais, vários quadrinistas, né, autores, por exemplo, o autor do Naruto, por exemplo, publicou uma carta aberta falando que ele perdeu um deus na vida dele, que ficou um buraco no coração dele. O autor do One Piece também, que é outro mangá conhecido, lamentou. Até o Maurício de Souza aqui no Brasil fez até alguns desenhos com Dragon Ball, com a Mônica e com Cebolinha. Mas essa coisa foi tão grande, mas tão grande, que para vocês terem uma ideia do tamanho disso, você teve, por exemplo, pedidos em vários parlamentos legislativos, inclusive aqui na Câmara de Campinas, de 1 minuto de silêncio, por exemplo, em homenagem ao Akira Toriyama. Governos, né, o ministro do exterior, a presidência, né, o governo do Japão fez uma nota de pesar dizendo que o Akira Toriyama levou a cultura japonesa para todo mundo. Você tem o governo da China, de El Salvador, ministros do exterior publicaram notas de pesar. E aqui no Brasil, uma coisa curiosa, equipes de todo mundo, equipes de diversos esportes, mas em especial de futebol, publicaram homenagens. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos Grêmio, Palmeiras e Flamengo que publicaram nas suas redes sociais, até os jogadores fazendo uma fusão, que era um movimento ali conhecido do Dragon Ball, né? Quando dois personagens se fundiam em um só, tinha toda uma dancinha ali que era feita antes, pelo menos quando os garotos descobriram isso, né? Estamos mostrando aí para vocês na tela. Mas olha só, Akira Toriyama, por que ele ganha esse peso todo? Akira Toriyama, com certeza, é um dos 2 maiores mangakas que já passaram pelo planeta. Por que eu estou falando um dos 2? Porque o primeiro é o Osamu Tezuka. Tá? O Osamu Tezuka ele é considerado o Walt Disney japonês. Ele se destacou mais nos animes. Você vai conhecer 2 aí, quer dizer, eu não sei se você conhece ou não, para mim marcaram a minha infância, inclusive. Astro Boy, né, que era um personagem ali, era um menino biônico, era um robô, na verdade, que um cientista cria para substituir o filho que morreu. Era uma história muito bacana, muito bem feita. E eu assistia muito na TV, na época passava aqui num canal aberto no Brasil, eu assistia A Princesa e o Cavaleiro, que era a história da princesa Safire, que era uma princesa que fingia que era um príncipe, uma história super legal, super bacana. O Tezuka, ele espalhou os animes, a animação dele era muito boa, né? Kimba, o Leão Branco, é outro personagem dele. Ele espalhou pelo mundo inteiro realmente o traço japonês, o anime. Mas o Akira Toriyama veio com uma nova revolução ali. O Akira Toriyama, principalmente a partir do Dragon Ball, que surge nos anos de 1980, ele vai conquistar o mundo com um mangá mesmo, não só com o anime, mas também com o mangá, que espalha para todo lugar. Então ele acabou fazendo uma nova onda de conquista no mundo ocidental. Se você perguntar quem é Dragon Ball praticamente em qualquer país do mundo, crianças, fãs de desenho animado, fãs de quadrinhos vão saber quem é Goku, quem é Gohan e por aí afora. Aliás, vale a pena lembrar que o Dragon Ball foi o primeiro mangá originalmente lançado no Brasil, foi no ano 2000, eu estou falando da revista em quadrinhos, porque primeiro original, porque ele era no formato japonês, ou seja, que você lê de trás para frente. O que tinha saído antes do Dragon Ball chegar nos anos 2000 foi lá nos anos 80, que foi o Lobo Solitário, mas aí fizeram ocidentalizado, fizeram num formato normal de leitura para nós ocidentais, né? Lendo nesse sentido aqui, que é o que a gente está acostumado. Já o Dragon Ball em 2000 foi o primeiro mangá que você lia, entre aspas, de trás para frente, pela Conrad Editora. Se você falar assim, mas espera aí, no ano 2000, mas eu lembro que eu assistia Dragon Ball antes de ir para a escola, lá no programa da Eliana, no SBT. De fato, o desenho chegou antes do mangá aqui no Brasil. O desenho chegou em 1996 e no ano 2000 é que chegou o mangá.
Bom, e quem foi esse cara? O Akira Toriyama nasceu em 1955 e ele começou a desenhar desde criança. Ele adorava desenhar, as grandes paixões dele para desenhar eram animais e carros. Aliás, uma paixão que ele levou para a vida inteira dele. Ele era fanático por carros, ele chegou a desenvolver um carro, fazer o design de um carro, a gente vai mostrar para vocês mais lá no final do programa. E ele adorava o Ayrton Senna, ele chegou a conhecer o piloto brasileiro Ayrton Senna, tá? Tem fotos dele com o Ayrton Senna. E em alguns episódios, inclusive do Dragon Ball, algumas capas, ele desenhou os personagens na McLaren do Ayrton Senna. Quando criança ele começou a desenhar, então, ele ainda não conhecia os mangás efetivamente. Ele se encantou, teve 2 pontos cruciais ali na vida do Akira Toriyama, momentos que mudaram a vida dele, tá? O primeiro foi quando, em 1961, ele foi assistir a animação do Walt Disney, os 101 Dálmatas. Ele entrou no cinema, viu aquilo, ficou apaixonado e ele saiu dali falando assim, eu preciso fazer uma coisa igual a isso. Ele achou um desenho animado ali, uma beleza muito grande. Ele queria se tornar um desenhista, ele queria se tornar um animador. Por outro lado, também quando criança, ele conheceu, lembra que eu falei do Astro Boy, agora há pouco? Ele conheceu justamente o Astro Boy, o irmão mais velho, o amigo do irmão mais velho dele, perdão, emprestou esse gibi e ele começou a devorar. Ele se afastou um pouco na adolescência dos quadrinhos porque ele começou a assistir séries como Ultraman na televisão, todas aquelas séries de monstros, ele gostava muito. Ele continuou desenhando, mas se afastou um pouco dos quadrinhos nesse período. Ele se formou ali no colegial, ele foi para uma linha de design e quando ele saiu, quando ele se formou, ele foi trabalhar numa agência de publicidade. Nessa agência de publicidade ele fazia ali, ele tinha uns 23 anos, 20 e poucos anos, e ele fazia pôsteres. Aos 23 anos ele deixa essa agência e ele resolve que vai fazer quadrinhos. A revista maior do Japão de mangá chama-se Shonen Jump, a gente já falou algumas vezes sobre essa revista. Ele começou a ler e começou a mandar quadrinhos e ele participou de um concurso da Shonen Jump com 23 anos. O editor da Shonen Jump achou maravilhosa a história dele, mas desclassificou. Por quê? Porque ele fez uma paródia de Star Wars. Na verdade era para ser uma história original e ele mandou uma paródia. Só que o editor mandou uma carta para ele elogiando o trabalho dele e incentivando ele a continuar mandando novas histórias para a revista. E assim ele fez, e aí o break dele vem em 1978, quando ele publica a primeira história. Essa primeira HQ do Akira Toriyama, que foi publicada pela Shonen Jump, chamava-se Wonder Island. Os nomes, ele mexia muito com os nomes em inglês, né? Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, quando ele fundou o estúdio dele no começo dos anos 80, o estúdio chamava Bird Studio, ou Estúdio Pássaro. Por quê? Ele fez uma brincadeira com o sobrenome Toriyama. Tori quer dizer pássaro japonês. Então ele transformou a palavra em inglês e fundou o Bird Studio. Mas de qualquer forma, a primeira história dele foi Wonder Island, em 1978, ele tinha lá os seus 23 anos, e a história foi um fracasso, flopou assim totalmente. Os leitores da Shonen Jump, eles avaliavam as histórias, e essa história ficou em último lugar. Ele lançou mesmo assim, ele insistiu, essa história tinha vários elementos de comédia e tal, ele insistiu e ele lançou uma segunda sequência ali, uma segunda história, Wonder Island 2, que basicamente tem uma coletânea aqui da Conrad, né, o Maruzaku, e basicamente alguns desses personagens aqui, eles apareceram. Essa personagem que aparece aqui no canto já veio no próximo lançamento dele, que ele começou a fazer sucesso, que era o Tomato the Cutest Ganshu, que era uma menininha bonitinha ali, que era Tomato, o nome dela era Tomate mesmo, e ela era uma detetive. Então eram histórias também bem humoradas, mas com aventura, ela tentava descobrir quem foi o culpado, sempre acontecia alguma coisa muito engraçada no meio do caminho. E aí ele se encantou com a personagem feminina. Essa personagem chamou muita atenção dele e ele resolveu, em 1980, lançar uma nova série, e aí foi onde ele realmente alcançou o estrelato pela primeira vez. A série chamava-se Dr. Slump, que você vê aqui do lado. Dr. Slump era basicamente uma história, era um cientista, e é engraçado, para quem lê Dragon Ball, quem lê as coisas que ele fez depois, vai ver que tem vários elementos em comum. Então, por exemplo, ele era um cientista meio tarado, ou seja, lembra lá do Mestre Kami, que também tinha esse lado meio tarado? A mesma coisa. Ele era um cientista que ele cria lá uma menina, que é a Arali, tá, que é a personagem principal. É uma menina que é meio robô ali, que ela é super forte, ela tem poderes super especiais. E eles vivem numa ilha que nessa ilha tem de tudo. Nessa ilha tem deuses, tem criaturas místicas, tem dinossauro no meio da ilha.
dragões. Então tudo que você vê, por exemplo, no Dragon Ball ali no começo, quando ele vai lutar com um dragão, aparece, tanto que o lugar onde eles moram no Dr. Slump, o o Goku acaba passando lá e visitando a Arale durante os primeiros episódios ali do Dragon Ball, os primeiros quadrinhos. Pois bem, tinha, por exemplo, nesse lugar onde morava a Arale, tinha um personagem que era o Supapen, que era uma brincadeira com o Superman. Era igualzinho o Superman, só que meio anãozinho, assim, bem curtinho, bem com as perninhas bem curtas, aquele cabeção do Clark Kent, e ele não tinha poder algum, ele não tinha poder, ele tentava meio que posar de super-herói, mas ele não tinha poder, nem noção ele tinha do que ele estava fazendo. Antes que eu me esqueça de falar, o lugar onde eles moravam era a Vila Pinguim, e o cientista chamava-se Dr. Senbei, eu acho que eu não falei o nome dele, então Dr. Senbei na Vila Pinguim morava lá com o Arale. Ele publicou o Dr. Slump, que a principal característica do Dr. Slump, ou Dr. Slump, como prefiram, era realmente essa comédia, né? As histórias muitas vezes eram totalmente nonsense, eram aventuras que começavam do nada, terminavam do nada, mas eram muito engraçadas. E o Dr. Slump foi de 1980 a 1984 e fez tanto sucesso que se tornou o primeiro anime dele, ou seja, foi a primeira história do Akira Toriyama que ganhou o formato de desenho animado. Para vocês terem uma ideia da força de Dr. Slump, até 2008, ela foi lançada, portanto, em 1980 a 84, até 2008, mais de 35 milhões de exemplares do gibi do Dr. Slump tinham sido vendidos. Em paralelo ao Dr. Slump, ele também fazia outros quadrinhos para Shonen Jump, fazia outros quadrinhos que saíam ali em one-shots. Eu vou mostrar alguns para vocês. Você tem, por exemplo, ainda de 1981, Pola e Royd, brincando com a foto Polaroid, né? Em 1982, Mad Matic. Em 1982 também, Pink. Depois ele fez em 83, Chobit e Chobit, né? E aí, em 1983, Dragon Boy. Olha, vamos prestar bastante atenção a esse que ele fez em 83. Dragon Boy é uma espécie de protótipo do Dragon Ball. Você vai ver ali, inclusive, muita similaridade entre alguns personagens, são muito parecidos, tem algumas coisas, e os dragões que aparecem, você vai notar muita semelhança, mas ainda não era o Dragon Ball, hein? Era o Dragon Boy, não confundir. Além dessa história que eu contei para vocês do Bird Studios, tem outra curiosidade bem bacana do Toriyama. Ele não gostava de aparecer. Tanto que quando ele faleceu, a maior parte das fotos que foi mostrada dele, se não todas, mostravam um cara jovem. Ele morreu com 68 anos, ele morreu com um sangramento entre o crânio e o cérebro, mais ou menos o que o Tony Ramos teve aqui, mas Tony Ramos se safou. Akira Toriyama, infelizmente, morreu aos 68 anos. E as fotos mostravam o Akira Toriyama jovem. Ele era muito avesso a fotos. Inclusive, ele se desenhava como um robozinho, que ele chamava de Robotoriyama, né? Robotoriyama. Juntava o nome dele, também uma outra brincadeira, o nome dele com Robotoriyama. E, inclusive, tem um quadrinho muito bacana, que tem um livro aqui no Brasil, lançado pela Conrad também, que chama Mangaka, que ele dá dicas de como desenhar mangá, dicas de roteiro, etc. E ele se desenha o tempo inteiro como esse robozinho, que lembra até aqueles bichinhos do Mario Bros que soltavam as bolinhas pela boca ali, os Shy Guys, lembra um pouquinho. E aí, no ano de 1984, surge Dragon Ball. Também nas páginas da revista Shonen Jump, como é que vem a inspiração para Dragon Ball. Lembra que ele se aproveita de muitos elementos de tudo que ele tinha feito até ali, né? Mas o Dragon Ball, o personagem principal, que é o Son Goku, ele é baseado em duas coisas principais. Primeiro, no Goku mesmo, a lenda do deus macaco, que chama Goku, que era um macaquinho que andava em cima de uma nuvenzinha com bastão. Quem já viu, você vê a primeira capa ali do Dragon Ball, basicamente é aquilo. E aí mistura também com uma lenda chinesa do Shenlong, que era um dragão, ele realizava os desejos das pessoas. Então por que chama Dragon Ball? Dragon Ball porque quem reunia 7 esferas do dragão, tem 7 esferinhas lá, cada uma com uma estrelinha dentro, de 1 a 7, quem reunia 7 esferas, aparece o Shenlong, e o Shenlong dá um desejo para a pessoa. Como é que o Goku entra nessa história? O Goku, ele é um ser que você vai descobrir depois que ele é um alienígena, na verdade. Ele é criado por um senhorzinho que morre, e aí um dia tem uma moça chamada Bulma que está procurando essas 7 esferas de dragão, acaba encontrando com ele, e a partir dali os dois saem juntos. A gente já contou um pouco dessa história aqui em um outro programa lá para trás, que a gente está falando de mangá, mas é uma história muito bacana, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no segundo bloco.
Antes disso, antes da gente partir para o segundo bloco, eu vou lembrar você que você pode sempre mandar suas sugestões, as suas críticas, as suas perguntas para a gente. Manda no Instagram do Mundo HQ mesmo, ou no Instagram da Educa TV, ou ainda tem um WhatsApp aí para você. Você pode mandar perguntas sobre você, o que você quiser, sobre quadrinhos, sobre desenho animado, tudo do nosso universo aqui, mangá, anime. Manda que a gente vai tentar responder da melhor forma para você. E se quiser mandar sugestão de pauta também, a gente faz vários programas aqui que é o espectador que sugere. Aliás, vamos ter alguns ainda nesse ano. Então, se você quiser, manda pra gente fica aqui esperando você. Legal? Então, daqui a pouco a gente se vê no próximo bloco. Mundo HQ TV. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Mundo HQ TV. E aí voltamos e nesse bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a grande obra do Akira Toriyama, que foi Dragon Ball. Dragon Ball foi publicado no Japão durante 11 anos, originalmente de 1984 a 1995, foram 519 capítulos, para ter uma ideia da extensão dessa obra. Aqui no Brasil, quando foi lançado pela primeira vez pela editora Conrad, foram 83 gibizinhos mensais. Por que eu estou falando esse número de 83? Porque é legal para a gente entender que são duas fases da história. Aqui no Brasil, a primeira fase teve 32 gibis. A primeira fase, que é conhecida realmente só como Dragon Ball, é o Goku criança. São as aventuras deles ali, eles vão atrás das esferas do dragão, que eu falei para vocês lá no último bloco. E aí, nesse meio tempo, ele conhece o Mestre Kami, né, que é um professor de artes marciais, e o Goku tem como meta se tornar o grande guerreiro, o grande lutador de artes marciais. Né? Então, e nesse meio tempo, recuperar as esferas do dragão, e aí eles vão conhecendo, não só ele acaba derrotando uma série de vilões, acontece uma série de coisas muito interessantes lá durante todo o roteiro, como ele vai se inscrever num grande campeonato de artes marciais e vai terminar ali com a consagração dele como lutador de artes marciais, ele ainda criança, é importante destacar isso. Eu gosto muito do mangá do Dragon Ball, porque o anime, não é que o anime seja ruim, tá? O anime se concentra talvez mais nas lutas do que o mangá. O mangá tem as lutas, mas o mangá tem o lado cômico, o mangá tem toda a série, que isso acontece muito nas histórias em quadrinhos japonesas, demonstrar a importância do respeito aos mais velhos, a importância de estudar. Então o Mestre Kami interrompe o treino para ensinar matemática. Tem umas coisas bem interessantes no mangá, que no anime elas ficam um pouco mais encurtadas, né? E aí a segunda fase, depois desses episódios, aí passa-se o tempo e o Goku já parece adulto, o Goku já tem um filho chamado Gohan, e aí a luta não é mais para quem vê quem vai ser o melhor nas artes marciais do planeta, vai ser praticamente no universo, porque no decorrer dessa segunda temporada, né, Dragon Ball Z, como é chamado, também conhecido como DBZ, o Goku vai descobrir que ele é originário de um planeta, que a raça dele é a raça dos Saiyajins, que são super guerreiros conquistadores, que eles podem se evoluir e se transformar nos Super Saiyajins, de acordo, né, com uma série de condições que eu não vou dar spoiler aqui, que vão ser apresentadas tanto no mangá quanto no desenho. Aparecem outras raças de alienígena, enfim, é uma longa história, uma história muito bacana, e ela realmente se estendeu por 11 anos no Japão, aqui se estendeu bastante, muito sucesso, tá? Até hoje as pessoas gostam muito, eu particularmente sou fã do mangá, tenho todos os 83 lá em casa, e claro que se fez tanto sucesso assim, né, como quadrinho, ia virar anime. Foram 5 diferentes adaptações para desenho animado. Dando conta não só dos mangás originais, como incluindo séries que não pertenciam ao universo dos quadrinhos. Então, por exemplo, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super é uma coisa que você não vai ver na história em quadrinhos. Ele não existe quadrinizado, ele foi criado já para desenho. E já que nós estamos falando de desenho animado de Son Goku e companhia, vamos trazer um convidado especial para vocês que faz parte do desenho animado.
Eu tô aqui com o Wendel Bezerra, já que nós estamos falando de Akira Toriyama, e o Wendel é o dublador do Goku. Então eu vou fazer para ele duas perguntinhas rapidinhas sobre isso. Wendel, primeiro, como é que o Goku entrou na sua vida? E é difícil fazer o Goku porque, olha, tem grunhido, Kamehameha berrando, é mais difícil que os outros? Não digo mais difícil que os outros, mas cada personagem, né, tem a sua dificuldade. O Goku, eu acho que a grande dificuldade são realmente os gritos, né? As batalhas você tem que fazer de verdade, tem que gritar para valer. Então já aconteceu de eu ficar rouco, e depois de uma transformação ou de alguma batalha, tem que parar, porque agora eu perdi a voz já não está saindo direito. O quê? Ficou louco? Mas ele entrou através de um teste, né, quando tem séries assim, os protagonistas, o cliente sempre pede teste de voz para escolher ali quem que se adequa mais. E eu fiz esse teste, deve ter sido em 99, eu acho, 1999, e fui escolhido e aí, enfim, transformou toda a minha carreira, né? Muito bacana. E eu queria que você falasse, eu sei que você já fez um vídeo sobre o seu canal, a gente está colocando o Instagram aí na tela também do Wendel, vale a pena ver, tá, gente? É muito bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Akira Toriyama na sua vida pessoal e profissional, né? O que o Akira Toriyama representou de alguma forma para você? Eu acho que juntou o Goku com a internet e aí a minha interação com as pessoas. Essa obra acabou ressignificando o que eu entendia como dublagem, como meu trabalho e tal. Então, através do Akira, né, do mundo mágico dele, da imaginação de um mestre mesmo, ele acabou mudando a minha vida, minha carreira, minha percepção como ser humano. Então, eu digo que, percebendo que depois dos 24 anos de idade, todos os conceitos foram mudando e melhorando e me moldando, eu digo que ele é tipo um segundo pai. Muito bacana. E você lia Dragon Ball antes de você ser convidado ou não? Não, eu não conhecia. Conheceu ele na Fui hora? conhecendo na hora e virei fã logo de cara, porque não tem como, né? A obra é muito mágica. Muito bacana. Então, a gente volta agora para o resto do programa, agradecendo muito o Wendel por essa participação com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, galera. Bom, além do desenho, com todo esse sucesso, o Dragon Ball virou brinquedo, virou produto de merchandising, memorabilia, virou videogame, enfim. Só no campo de filmes, por exemplo, foram mais de 20 adaptações de live action, inclusive o infeliz Dragon Ball Evolution, que foi feito lá nos Estados Unidos e que é simplesmente uma lástima, uma tristeza. Não dá nem para você dizer, você não reconhece, porque assim, eles colocaram o Goku numa high school. Simplesmente não tem nada a ver com Dragon Ball, tá? A impressão que você tem, sabe aqueles filmes livremente inspirados em, bem livremente, porque é muito ruim, não vale a pena. Dragon Ball fez tanto sucesso que o Goku, que é o personagem principal, lá no Japão ganha até um dia para chamar de seu. Aliás, no Japão, todo mundo comemora nas redes sociais, aqui no Brasil também, o dia do Goku, que é o dia 9 de maio. Por quê? Porque no Japão, assim como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai escrever uma data, você coloca primeiro o mês, então mês 5, maio, e depois o dia, 9. Em japonês, 5 é Go e 9 é Kyu, então Go-Kyu Day. Dia do Goku, porque é 5 do 9. Bom, além disso, em 1985, e aí nós vamos fugir um pouquinho do Dragon Ball levemente, em 1985, no auge do sucesso, o pessoal estava se identificando tanto com Dragon Ball, ainda naquele primeiro ano de vida, que chegaram para o Akira Toriyama e convidaram ele para ser designer de game. Falou, você não quer fazer um game? E obviamente, se aproveitando do sucesso do desenho, o game chamou Dragon Quest. Dragon Quest, se você não jogou, você ainda acha para várias plataformas, Nintendo, Xbox, por aí afora. O Dragon Quest foi um jogo muito bacana, ganhou várias versões ao longo dos anos. Eu parei de acompanhar em Dragon Quest 9, não sei nem quantas são ao todo. Mas não foi só esse, um dos jogos mais famosos, mais clássicos, inclusive de estilo RPG, é o Chrono Trigger. É muito legal esse jogo e também todos os personagens têm o design do Akira Toriyama. Mais recentemente, ele criou spin-offs do Dragon Quest Monsters, que é conhecido como DQM, também número 1, 2 e por aí afora. Olha, o Toriyama fez muito videogame. Porém, Dragon Ball chegou ao fim, né, voltando para o mangá, terminou, lembrando que tem mais desenho do que mangá, né?
E o Akira Toriyama também continua criando outros personagens de quadrinhos, alguns one-shots que a gente chama, né, que são aqueles fascículos únicos com um personagem. Vou mostrar alguns para vocês. Ele criou, por exemplo, Koa, que é uma espécie de, acho que é Koa, na verdade, que é uma espécie de terror, ele com um vampirinho, Kajika, Sandland, e teve até Cross Epoch. Cross Epoch foi um crossover do Dragon Ball com One Piece, que foi muito, muito bem vendido. Ele fez ainda uma HQ de caráter mais institucional, chamava Delicious Island Mr. You. Ela foi produzida gratuitamente para ajudar uma organização não governamental que prega a valorização da agricultura e a consciência ambiental. E por fim, acho que um dos últimos trabalhos dele como quadrinista, ele participou de uma edição especial da Shonen Jump com uma história chamada Kintoki, em 2010. E no ano seguinte ele ainda ajudou a revista a produzir um vídeo de apoio às vítimas de terremoto e tsunami. Olha só, fora dos mangás, o Akira Toriyama também produziu outras coisas assim até com certo caráter de ineditismo. Então, por exemplo, em 2005 ele desenvolveu um carro, literalmente. Ele fez o design de um carro elétrico, chamava Killvolt, que era para uma empresa do Japão chamada Seike Motors. Se você olhar as imagens desse carro, parece muito realmente com aqueles carrinhos que ele fazia, inclusive no Dragon Ball. É um carro que tinha uma autonomia pequena, de 80 km, tinha espaço para um condutor e chegava no máximo a 30 km por hora. Foram vendidas só 9 unidades, a 67 mil reais cada um. Na verdade, é um carrinho de brinquedo ali, né? Foi mais para colecionador, pessoa que tinha uma chacrinha ali, que ia andar na estradinha da chacrinha a 30 km por hora, comprava o tal do carro do Akira Toriyama. Ele também, depois que ele terminou de desenhar o Dragon Ball e esses mangás todos que a gente falou, ele também voltou de novo para os videogames. Em 2006 ele fez um novo videogame que também fez muito sucesso, chamado Blue Dragon, e que a Bird Studios, né, que é os estúdios do Akira Toriyama, também transformou em anime. O anime Blue Dragon também, que é bem famosinho. Ele continuou envolvido com a criação dos animes de Dragon Ball, porque lembra, acabou o mangá, mas ainda tinha outros desenhos. Então ele se envolvia, mas ele não fazia mais boa parte dos argumentos, ele não se metia mais com o desenho, o estúdio que fazia. O último desenho do Dragon Ball lançado foi o Dragon Ball Super Hero, em 2022, tá? Ele ainda criou essa história do Dragon Ball Super Hero, ele criou, e ele ainda participou do design dos personagens, né? Mas tem uma outra série que está prevista para 2024, a gente acredita que ainda vai ser lançada, mesmo após a morte do autor, que se chama Dragon Ball Daima, ou Daima, me perdoem que o meu japonês está meio ruim, né? Vão ser 20 episódios, estão previstos para estrear agora nesse ano então de 2024, vamos ver se realmente elas chegam. O Akira Toriyama também fez até um logotipo para o aniversário da cidade onde ele nasceu lá no Japão. Ele foi convidado para fazer um logotipo, foi lá, tal, fez esse logotipo muito bonitinho, muito bacana, que também lembra muita coisa do que ele já desenhou, né? Enfim, é um cara, o que a gente quis mostrar para vocês assim é que por mais que Dragon Ball seja o ápice do trabalho dele, ele fez muita coisa, ele tem uma história muito rica. E olha, o que eu falei aqui, com certeza eu pulei muita coisa que ele fez. Porque como eu falei, só de jogos de videogame, agora a gente falou dos jogos que ele desenvolveu, mas só de jogos, por exemplo, com o Goku, tem mais de 200 títulos feitos, tá? Para celular, para as mais diversas plataformas, para computador, é impressionante. E aí, antes de terminar de falar do Akira Toriyama, eu queria lembrar uma coisa que a gente já falou aqui num outro episódio, convidar vocês para ver, entra lá no YouTube nosso e procura esse episódio, quando a gente falou de mangá, de desenvolvimento de personagem especificamente, tá? Os nomes dos personagens, eu já falei aqui que o Goku é realmente baseado na lenda, né, do Deus Macaco. Mas o Goku, o nome dele real, né, porque lembra que ele é um alienígena, Goku foi o nome que ele recebeu na Terra, assim como Clark Kent chamava Kal-El. Ele chamava Kakaroto. Kakaroto é uma corruptela de Carrot, de cenoura. Ele chama cenoura. O irmão dele, o Vegeta, é Vegeta, é vegetal. O outro irmão, Hades, rabanete. Aí o Super Saiyajin, literalmente, quer dizer o Saiyajin quer dizer homens vagem. Todos os personagens, a gente já falou isso aqui, que é uma história muito bacana. O autor, o Toriyama, todos os personagens do bem, ou que se tornam do bem, eles têm nome de comida saudável, ou eles têm nome, por exemplo, de instrumentos musicais, como Piccolo. Piccolo Daimao é um flautim. Gohan, o filho do Goku, é arroz. Né? Ou eles têm nome, por exemplo, alguma coisa relacionada a esportes, como Trunks, Bulma, são roupas que você usa para praticar esportes, tá? Enquanto os vilões têm nome de tecnologias, como Cell, celular,
Frisa, é a corruptela para freezer, que congela os alimentos. E o meu favorito é o Bu, né? Que na verdade, primeiro ele tem uma forma de um chicletão, né, americano ali, um chiclete, e ao mesmo tempo o Bu foi criado por um cientista chamado Bipit, que era filho do Bopit. Bipit, Bopit, Bu é uma referência, ele era fã de Walt Disney, o Toriyama, é uma referência a como a animação americana ia engolindo, né, se você conhece o personagem, você sabe do que eu estou falando, ia engolindo os outros. E o Bu chega uma hora que ele se divide num lado bom e num lado mal. Por quê? Porque ele entende que a animação americana tem um lado bom e um lado mal. Então é uma coisa muito bacana de você enxergar em Dragon Ball esse a parte da história de como, que mostra um pouquinho como que o Toriyama enxergava o mundo também. Pois é, galera, a gente está chegando ao fim de mais um programa. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tributo que a gente fez aqui ao Akira Toriyama, né? Um cara de muitas faces que fez muita coisa. Teremos outros tributos aí, vamos falar de um cara brasileiro muito bacana em breve, quem sabe, ou talvez você já tenha visto esse programa, eu não sei a hora que você está vendo, se você já viu no YouTube, mas o fato é, a gente vai se ver na próxima edição do Mundo HQ TV, e não esquece de mandar suas sugestões pra gente, Instagram, WhatsApp, o importante é que você manda pra gente o que você está pensando, faz a sua pergunta, sugere o tema que a gente traz para você aqui num novo programa. Legal? Até mais! Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.